Vamos então ver as diversas classes dos fundos de investimento disciplinadas pela Instrução 409 da CVM. Começando pelos fundos de renda fixa. Fundos de renda fixa são aqueles cujo fator de risco é a taxa de juros doméstica ou um índice de preços. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: a possibilidade de perda em um fundo de investimento desta classe está ligada à variação da taxa de juros ou ao índice de inflação. Para entendermos um pouco melhor o que é esse conceito, que expresso dessa forma pode ficar um pouco abstrato, vamos entender, primeiro, que o risco é o risco de desvalorização dos ativos. E aí entender quando é que um ativo de renda fixa se desvaloriza. Um ativo de renda fixa, ele pode ser, como vimos, pré-fixado ou pós-fixado. O ativo de renda fixa pré-fixado, ele tem uma determinada taxa de juros prevista e definida no momento da aplicação. Já o título de renda fixa pós-fixado, ele tem a sua rentabilidade vinculada a um índice. Então vamos ver os fatores de risco envolvidos nesse tipo de aplicação. Primeiro, por que o índice de inflação é um fator de risco? Porque se a aplicação render menos do que a inflação, ela terá perda real. A chamada taxa de juros real é a taxa de juros nominal menos a inflação. Então, se essa aplicação perder da inflação, ela terá perda real. É um fator de risco. Outra possibilidade é que alguns títulos pós-fixados são vinculados à taxa de inflação. E aí, nesse caso, se a inflação baixar, é que o título se desvaloriza, porque a valorização do título está vinculada ao desempenho da inflação. Em relação à taxa de juros doméstica, é importante a gente ter claro o seguinte: particularmente os títulos pré-fixados, eles têm um valor, muitas vezes, definida por desconto. Isso quer dizer o seguinte: ele tem um valor nominal e é vendido no momento da aquisição por um valor menor. Então essa diferença entre o valor de resgate e o valor de aquisição é que dá a rentabilidade do título. E normalmente essa rentabilidade pode ser calculada por meio de uma fórmula de matemática financeira. A fórmula mais aceita é que o valor de resgate é igual ao valor de aquisição dividido por uma taxa que é 1 mais I, a taxa de juros, elevada a N sobre 252. N, o número de dias que falta para o vencimento do título. 252 é o número de dias úteis de um ano comercial. E aí preste atenção no seguinte: essa taxa I, ela tem como referência a taxa básica de juros. Vamos lembrar daquele conceito que nós vimos, como falamos de Copom, de custo de oportunidade, que a taxa de juros básica estabelecida pelo Copom é o custo de oportunidade da aplicação financeira. Então isso significa o seguinte: este valor do título, no dia em que ele é negociado,
ele tem esta fórmula, mas essa taxa de juros, que é a taxa de juros do título, é calculada tendo como referência, tendo como parâmetro a taxa básica de juros, a meta da taxa Selic, que é considerada uma taxa sem risco. Ora, vamos supor o seguinte, vamos supor que essa taxa básica de juros, numa determinada reunião do Copom, seja aumentada. Quando a taxa básica de juros aumenta, a diferença entre a taxa de juros que estava embutida no título e a taxa básica diminui. Portanto, o título torna-se menos atrativo, ele passa a pagar menos, uma diferença menor do título público federal, que é um título sem risco algum. Como ele passa a pagar uma diferença menor, ele se desvaloriza naquele momento. Essa valorização ou desvalorização imediata do título em função da mudança de uma taxa de juros é efeito daquilo que nós chamamos de marcação a mercado. A marcação a mercado é obrigatória para os fundos de investimento. Marcar a mercado significa que o fundo de investimento tem que contabilizar no seu patrimônio o título pelo valor de mercado daquele título naquele dia. Se ele tivesse que vender aquele título naquele dia, por quanto ele venderia? Isso chama-se marcação a mercado. Ora, os títulos de renda fixa pré-fixados, eles se desvalorizam quando a taxa básica de juros sobe, porque a diferença entre a taxa básica, a taxa deles, a remuneração que eles vão pagar, e a taxa básica de juros diminui. Então eles se tornam menos atrativos e se desvalorizam. O contrário também acontece. Quando a taxa básica de juros diminui, o título pré-fixado aumenta de cotação no mercado, porque a sua rentabilidade em relação à taxa básica de juros aumenta. Ele está pagando uma diferença maior entre aquela taxa definida e a taxa básica de juros. Por isso que os títulos de renda fixa são sensíveis à variação da taxa de juros. Por isso que o fator de risco de um fundo de renda fixa é ou a inflação ou a taxa de juros doméstica, porque os seus ativos são sensíveis a essas variações. E aí a instrução 409 da CVM define o seguinte: o fundo de renda fixa tem que ter na sua aplicação, no mínimo, 80% de ativos relacionados a esse fator de risco, ou seja, ativos que estejam ligados ou a índice de preços ou a taxa de juros doméstica. Como já comentamos, um dos ativos possíveis de serem objeto dessa aplicação são os títulos públicos federais. Fundos de investimento de renda fixa mais conservadores são aqueles que aplicam em títulos públicos federais, porque são os títulos que têm a melhor proteção em relação ao comportamento da taxa de juros. Em compensação, são os que oferecem menor rentabilidade, mas oferecem também menor oscilação de cotação no mercado. Outra classe de fundos prevista na instrução 409 da CVM são os chamados fundos de curto prazo. Os fundos de curto prazo também aplicam em títulos de renda fixa, mas com uma diferença. São títulos públicos federais ou títulos privados, já vamos entender por que aquele asterisco. Ou pré-fixados, ou vinculados à taxa Selic, ou uma outra taxa de juros pós-fixada pública, ou ligados a índices de preços. Então, estamos vendo que, por essa definição, os tipos de ativos que um fundo de curto prazo aplica são basicamente os mesmos dos fundos de renda fixa.
porque são ativos de renda fixa, pré ou pós-fixados. E no caso de pós-fixados, vinculados ou à taxa Selic, a taxa básica de juros, ou a uma outra taxa de juros doméstica, pública e conhecida, como por exemplo um percentual do CDI, ou cuja rentabilidade está ligada a índices de preços, à inflação. A diferença é que, no caso dos fundos de curto prazo, o prazo máximo de vencimento dos ativos que ele pode adquirir é de 375 dias. E o prazo médio da carteira, ou seja, a média ponderada dos prazos de vencimento dos títulos que compõem a carteira de um fundo de curto prazo, é ainda bem mais curta. Esse prazo médio não pode chegar a 60 dias. Quando nós falamos a títulos públicos federais ou títulos privados, colocamos aquele asterisco, porque esses títulos privados, nos fundos de curto prazo, tem que ser títulos privados de baixo risco de crédito. Esse risco de crédito, se for título privado de responsabilidade de instituição financeira, o risco de crédito será o risco da instituição financeira ou o risco do emissor, quando é corresponsabilidade de instituição financeira. Se for outro tipo de título, esse risco de crédito pode ser por uma classificação da própria instituição ou por uma classificação de agência de risco de crédito contratada para esta finalidade. Temos os chamados fundos referenciados. Como comentamos, os fundos referenciados são aqueles que possuem um benchmark, um parâmetro, um índice a ser atingido. Se for um fundo referenciado ativo, ele se propõe a superar o benchmark. E neste caso, ele terá que ter mais que 80% de títulos públicos federais ou títulos privados de baixo risco de crédito e também pelo menos 95% da sua aplicação voltado para acompanhar aquele benchmark. Esses são os ativos que poderão ser adquiridos pelo fundo de investimento referenciado. Estamos falando, neste caso, do chamado fundo referenciado passivo, ou seja, o fundo que se propõe a seguir o benchmark, a atingir, não a superar. O fundo de investimento ativo, aquele que se propõe a superar o benchmark, ele normalmente é classificado na categoria de multimercados. Temos o chamado fundo cambial. O fundo cambial é aquele cujo fator de risco é a variação de preço da moeda estrangeira ou o cupom cambial. Ou seja, o risco está na, por exemplo, desvalorização do dólar ou na redução do cupom cambial. Cupom cambial é o que a gente pode definir como a taxa interna de juros em dólar. Isso quer dizer o seguinte: um investidor estrangeiro que traz dólares para o Brasil para aplicar na taxa de juros livre de risco, na taxa Selic, ele estará ganhando a taxa Selic menos a taxa de juros internacional. Porque é o custo-oportunidade dele ao investir no Brasil é deixar de ganhar a taxa de juros internacional. Normalmente tem-se como referência a taxa de juros do Tesouro Americano. Essa é a diferença da taxa de juros, mais a diferença entre a cotação da moeda nacional e a moeda estrangeira. Por isso é que é a taxa de juros em dólar. Quando a moeda se desvaloriza e a taxa de juros aumenta, aumenta o cupom cambial. Quando acontece o inverso, o cupom cambial diminui. E, portanto, o fundo de investimento na categoria fundo cambial tem que ter ativos na sua carteira, aplicar no mínimo 80% da sua aplicação em ativos relacionados ao fator de risco, variação de preço da moeda estrangeira ou cupom cambial.